Bom, pessoal, a gente vai então encerrar a parte de balística, a parte de lançamentos, na verdade, com os exercícios de balística, né? A primeira parte do assunto trabalhou os lançamentos horizontais, a gente definiu qual é o modelo que a gente usa para estudar esse tipo de movimento, né? Então, tudo que norteou a gente veio a partir daquele princípio da independência dos movimentos, ok? Ou seja, eu vou analisar o movimento que acontece na horizontal de maneira independente daquele que acontece na vertical. Aí, eu vou fazer bem rapidamente alguns comentários sobre balística, só para a gente poder retomar a discussão. Aqui a gente falou um pouquinho do movimento balístico. Deixa eu colocar, eu acho que esse slide aqui vale a pena a gente comentar, né? Então, toda vez que eu vou trabalhar com movimento balístico, a primeira coisa que eu faço, decomponho as velocidades, tá? Se eu te der o ângulo alfa, que é o ângulo com a horizontal, as componentes estão ali, Vx e Vy. O que a gente precisa lembrar? Por que a componente Vx é constante? Porque não existe nenhuma força horizontal atuando no corpo. Se não tem força horizontal, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade não varia. Porém, a componente Vy está sujeita à gravidade. Então, na subida, a componente Vy diminui o módulo, atinge a altura máxima, para naquele ponto de altura máxima. Espera aí que tem gente entrando aqui. Para naquele ponto de altura máxima. E assim que ele para naquele ponto de altura máxima, ele começa a retornar ao movimento. Então, na subida, movimento retardado, na descida, movimento acelerado. Tá? Isso a gente comentou ontem. Outra coisa que nós comentamos é sobre a questão do tempo de subida e tempo de descida. Né? O movimento que a gente está estudando, o movimento balístico, ele é um movimento espelhado. Isso significa que a mesma velocidade com que ele parte aqui, o módulo de V0, é a velocidade com que ele chega aqui no final, Vf. O módulo, né? O módulo, porque o vetor em si não é idêntico, né? Tá bom? Isso em decorrência daquilo que eu tinha comentado com vocês agora há pouco, de que na subida o corpo freia, na descida o corpo acelera. Outra consequência desse espelhamento do movimento é que o tempo que ele demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. Tá? A gente falou um pouquinho sobre as fórmulas e coisas e tal. Beleza? Aqui eu coloquei as equações, né, para quando a gente vai trabalhar com os movimentos. Então, se eu precisar trabalhar no eixo X, eu vou trabalhar com o sorvete, equação do movimento uniforme, e com o conceito de velocidade. Né? Quando é que eu vou me preocupar com o eixo X? Quando a pergunta fizer referência ao alcance horizontal. Né? Outra coisa que nós colocamos no lembrete é que... peraí. Oi, pode falar. Estou ouvindo aqui. Isso também estou lendo. Uai. Então, voltando, gente, tivemos um problema técnico aqui, né? Coisas do EAD, famoso online. A gente estava comentando, então, antes da gente parar a gravação aqui, do seguinte: quando é que eu vou me preocupar com o eixo X? Quando é que eu tenho que ficar atento com o eixo X? Quando a pergunta envolver alcance horizontal. O alcance horizontal é uma distância percorrida no eixo X, porém, ela depende do tempo de voo. Por que eu estou dizendo porém? Porque o tempo de voo é uma grandeza que você geralmente acha pelo eixo Y. Tá? Que daqui a pouco eu comento. Então, a dica: eixo X, alcance horizontal. Para eu achar o tempo de voo, a gente vai olhar para o próximo slide. Porque o tempo de voo, ele é basicamente a soma dos dois tempos, né? O tempo que ele demora para subir, o tempo que ele demora para descer, que são iguais. Então, 2 vezes o tempo de queda. Aqui, a gente tem as equações do MOVE,
para a parte vertical do movimento. Quando eu estiver interessado em calcular o tempo de subida, uma boa estratégia é usar o vovô Ateu. Por quê? Porque na subida, a velocidade final é 0. No início, você sabe a velocidade final, a inicial, é V0 seno. Tá? Então, você consegue impor na equação que a velocidade final seja 0, você vai achar o tempo de subida. Tá bom, gente? Geralmente é assim que a gente escapa das resoluções de lançamento. Tá? Tranquilo? Acho que era isso. Aqui está aquela figura que eu mostrei no final da aula. Tá? Só ressaltando que no movimento balístico, você tem duas coordenadas de posição. A coordenada do eixo X, que anda em movimento uniforme, e a coordenada do eixo Y, que sobe e desce em movimento uniformemente variado. Ok? Basicamente foi isso que a gente discutiu no final da segunda parte da última aula, né? Tá? Aí aqui nós fizemos uma dedução de algumas formulinhas. Então, quem não viu a aula, pega essa partezinha final aqui, que ela é legal para a gente... Tá? Principalmente, chama atenção para essa fórmula aqui, ó. Acho que de tudo que eu falei no final da aula, isso aqui é o mais importante, ó. Tá? Essa fórmula aqui, ela calcula o alcance do objeto em função da inclinação dele. Tá? E aí nós discutimos em que condição esse alcance é máximo. Tá? A gente vai retomar isso na aula de exercícios, agora nas questões. Ok? Beleza. Então a gente pode então começar os exercícios. Questão número 6. É uma questão bem grande, tem até o item I, né, que na verdade eu chamo ela de roteiro de estudo, porque ela vai basicamente pedir para que a gente calcule tudo que a gente estudou durante a aula. Então, uma boa questão para você começar a estudar o assunto. Tá? Ele fala então o seguinte: o corpo é lançado obliquamente, com velocidade inicial de 50 metros por segundo, e forma um ângulo de 37 graus com a horizontal, conforme está ilustrado na figura. Ele deu o seno de 37, deu o cosseno de 37 e deu a gravidade. Calcule. Componente... Eu vou ler primeiro tudo, porque aí a gente vai fazendo numa sequência, tá? Os itens estão numa sequência meio de lógica. Tá? Então, ó, ele quer a componente horizontal e vertical da velocidade. Ele quer a equação de posição e da velocidade para o eixo X. Ele quer a equação de posição e velocidade para o eixo Y. Intervalo de tempo para altura máxima, velocidade do corpo na altura máxima, determinar o tempo que demora para o corpo retornar ao chão, tudo, tá? Então, bora lá. Vamos começar com o item A. Eu vou começar com o item A bem aqui, ó. A. Vx é igual a V0 vezes cosseno de alfa. Tá? Se alguma passagem vocês não lembrarem, para e me interrompe, tá? Eu estou partindo da ideia de que vocês estão lembrando por que é cosseno, tá? Então, o Vx, ele é igual a 50 vezes o cosseno de 37, que é 0,6. E também vou pedir para vocês irem conferindo as contas, como sempre, né? Tá aqui. Beleza? Essa componente da velocidade, ela é constante. Ela não varia, tá? No eixo X. Agora, eu vou calcular agora a componente no eixo Y. Oi. Cosseno de 37 é 0,8. Já comecei bem, verdade. Aqui, 0,8. E aí o outro vai ser 0,6. Portanto, aqui vai dar 40. Ok. Agora, eu vou calcular o VY. Só que o VY, eu vou escrever V0Y. É V0 vezes o seno de alfa. Tá? O seno de 37 é 0,6, aqui sim. Né? Aí você, olha que interessante isso, que você vai perceber as hipotenusas do triângulo. Ó. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Ó. O vetor que está na vertical é 30. O Vx, o Vy. O vetor que está na horizontal é 40. Então você tem um vetor aqui, ó, que mede 30. Perdão.
um que mede 40, que é o da horizontal. Você tem um vetor aqui que mede 30, e a resultante, que seria a nossa hipotenusa, né? Que é a velocidade resultante, ela é 50, tá? Fechou, ok. Agora, vamos começar a escrever equação de posição e velocidade para o eixo x. Então, eixo x. O eixo x, o movimento é uniforme, tá? Nós vamos adotar que o corpo partiu da origem tanto no eixo x como no eixo y. Então, o S0 para os dois é 0, tá? Então, ó, vamos para a equação de posição primeiro. S no eixo x é igual a S0, não vai ter nada, mais VT. É o sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Como a velocidade no eixo x é 40, então tá aqui, ó. Isso aqui é a equação horária do eixo x. Então, só para você entender o que eu estou fazendo, quando você lê isso aqui, ó, o que eu queria que você visualizasse na sua cabeça? Vou voltar um pouco o slide aqui. Ó, tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto não é a posição no eixo x? Quando você fala que a equação horária é S igual a 40t, significa que a cada 1 segundo ele anda 40 metros. Mais 40 metros. Mais 40 metros. Que é justamente a velocidade com que ele se movimenta na horizontal. Tá? Essa seria a equação de posição do nosso pontinho. Ó. Vou voltar aqui, perdão. Tá? Gente, como é que fica a equação de velocidade no eixo x? Aí vai uma pergunta boa. Como que fica a equação de velocidade no eixo x? Olha, não tem equação de velocidade. A velocidade é constante. Lembra que movimento uniforme não tem equação de velocidade, porque a velocidade não varia. Não é mesmo? Tá? Então tá aqui. Isso para o eixo x. Agora vamos para o eixo y. Eixo y. Para o eixo y, eu tenho move. Tá? Então presta atenção. Ó. S igual S0 é 0. Tanto no eixo x como no y ele vai partir da origem. Eu vou adotar, para montar minha equação horária, para cima positivo. Para quê? Para que a minha velocidade fique positiva. Vamos lembrar que para o move, a equação que eu tenho que montar é S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2T2, não é isso? Então, ó, o S0 é 0. O V0 é a velocidade vertical do corpo. Então fica 30t, certo? Mais A sobre 2t quadrado, menos 5t quadrado. Eu coloco menos, né, por conta do fato da gravidade estar para baixo. A aceleração está contra a velocidade do corpo. Tá aqui. Isso é equação horária. Agora eu vou para a equação de velocidade. O vovô ateu. Vovô ateu. V igual a V0 mais AT. Ó. Tá aqui. Então, se você quiser saber a posição do corpo em qualquer instante, você joga o instante no eixo X e no eixo Y. Quer saber as componentes da velocidade em cada instante? Bom, a componente X não muda nunca. A componente Y varia com o tempo. Tá certo? Tudo bem? Abrimos o movimento, certo? Agora a gente tem dois movimentos simultâneos. Item D. Calcule o intervalo de tempo para você atingir a altura máxima. Ou seja, o tempo de subida. Conforme eu havia dito para vocês, toda vez que eu preciso usar o tempo de subida, a solução mais prática é usar a equação do vovô ateu. Manda a velocidade valer 0, porque na subida, a velocidade final ali embaixo, a velocidade final é 0. Então eu vou dizer que 0 igual a 30 menos 10t.
Portanto, o tempo de subida é de 3 segundos. Tempo de subida, 3 segundos. Tá? Obviamente, a gente já ganha de presente o tempo de queda. Altura máxima. Altura máxima, item E. Gente, sugestões de como que eu acho a altura máxima com as informações que eu tenho na tela. Como que eu posso achar a altura máxima com as informações que nós temos na tela? Porque eu estou falando isso porque existem outras formas de você achar a altura máxima, diferente dessa que eu vou falar agora. E aí? Vocês chutam como que a gente faz? Eu tenho duas informações na tela que, se eu usá-las combinadas, eu acho a altura máxima. E aí? Tem duas informações na tela que, se eu combiná-las, eu consigo achar a altura máxima. A equação de posição e o tempo de subida? Perfeito. Equação de posição. Mais especificamente, a gente pode citar a equação de posição no eixo Y e o tempo de subida. Porque pensa, no instante 3 segundos, ele estará na posição vertical, que é a altura máxima. Porque ele demora 3 para subir. Então, ó, em T igual a 3 segundos. É aqui que ele está na altura máxima. Então, ó, SY, posição no eixo vertical, igual a 30 vezes 3, menos 5 vezes t ao quadrado, que é 9. Já coloquei 9, tá? Vou colocar t ao quadrado. Então, dá 90 menos 45. Vai conferindo as contas, por favor. 45 metros. Tá aí. Beleza. Ele andou 45 metros. Ok. Item F. Calcule a velocidade do corpo na altura máxima. Gente, para responder essa pergunta, na verdade, eu vou voltar ao slide um pouquinho, tá? Eu vou pedir permissão aqui, dá licença, para eu voltar ao slide. Ó, esse aqui já é o suficiente para nós. Na altura máxima, o corpo não está absolutamente parado. Ele está parado na vertical. Ele está trocando o sentido do movimento. Mas nesse exato instante, ele ainda tem uma componente x. Lembra que a componente x ela é constante durante todo o percurso. Então, nesse ponto aqui, a resultante, na verdade, é só o x. A y desapareceu momentaneamente. Né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Em H máximo, a velocidade resultante é apenas Vx. Vx. Então, quer dizer, naquele ponto ele está com a velocidade de 40 metros por segundo. Tá? Beleza? Item G. Calcule o tempo que demora para o corpo retornar ao chão. Então, quer dizer, ele saiu, ó, ele saiu, subiu até a altura máxima em 3 segundos e caiu em mais 3 segundos. Então, o tempo de voo é igual a 6 segundos. Tá? Calcule a velocidade vertical ao atingir o chão. Essa dá para responder de cabeça. Ô, gente, o movimento não é espelhado? Então, pensa. Quando ele sai com uma velocidade vertical, a componente vertical dela aqui, ó, ela vale 30. Certo? Ele sobe, para lá em cima e volta. Quando ele voltar para o chão, na descida, a velocidade vertical
é a mesma. Claro que ela estaria com o sinal trocado, né? A gente vai colocar ele em módulo. Então, ó, a velocidade vertical final é igual a 30 metros por segundo também, o módulo dela. Tá? Ou seja, ele sai com uma velocidade resultante de 50 e volta com uma velocidade resultante também de 50. Tá? Beleza? Item I. Calcule o alcance máximo do lançamento. Gente, o alcance máximo é a velocidade x vezes o tempo de voo. Né? Eu estou usando a equação de velocidade. Velocidade é ΔS por ΔT. Né? Ou então, tem um outro jeito que você pode fazer até mais simples. Você pode usar essa equação aqui, ó. Olha essa equação. Equação de posição no eixo x. Né? Vamos fazer com ela? Para ficar igual ao outro? Aí o exercício fica bonitinho. Ó. Vou fazer. Alcance máximo, né? Então eu quero a posição no eixo x. É igual a 40t. Que é exatamente a velocidade vezes o tempo de voo. Que tempo eu ponho aqui, ó? 6 segundos. No T eu vou colocar 6 segundos, porque é exatamente quando ele retorna para o solo. 40 vezes 6. 240 metros. Tá bom, gente? Beleza? Então, é um resuminho com... você vai, essas perguntas que você respondeu aqui são as perguntas que você vai encontrar nos exercícios. Tá? Um vai perguntar uma componente, outro vai perguntar outra. Tá? O que vai variar nos exercícios é a pergunta, óbvio, e o grau de dificuldade. Tá? Apesar de que esse assunto, eu não sei qual que é a opinião de vocês em relação a isso, esse assunto eu não acho que eles tenha muita diferença entre o exercício muito fácil e o muito difícil. Eles são exercícios meio que parecidos, tá? Diferente de outros tópicos, né, que a gente vai estudar mais para frente. Tá bom, gente? Então, isso daí era o resumo. Perguntas aí, senão eu vou trocar o slide. Então vamos lá, continuando. Questão número 7. Um projétil é disparado de uma altura de 200 metros, conforme a figura a seguir. A velocidade inicial do projétil é de 60 metros por segundo e o ângulo de elevação do disparo é 30. Ali. A que distância da base o projétil chega no solo? Então, quer dizer, ele quer o alcance, né? Só que, qual é o complicador deste exercício? O complicador desse exercício é que o movimento balístico dele não começa do chão. Então, isso é um problema. Né? Eu tenho uma velocidade aqui de 60, ela vai, faz isso aqui e bate no chão. Tá? A que distância do projétil ele atinge o solo? Da base ele atinge o solo. Bom, vamos primeiro decompor, né? Vamos primeiro decompor. A velocidade v, x, é v0 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30, tá? Por que essa velocidade ela seria importante para a gente? Porque é ela que vai determinar o alcance. Né? É ela que vai determinar o alcance. Então, quer dizer, se eu quero pensar no alcance, eu devo dizer que Vx igual ao alcance no eixo x dividido pelo tempo de voo. Tá? E aí já surgem alguns problemas, né? Bom, o primeiro problema é que o cosseno de 30 é um número que não é exato. Ele é um número que não é exato. A gente vai arredondar ele, tá? Um outro problema aqui, que é maior, é o tempo de voo. Por quê?
Porque o tempo de voo eu não posso considerar como sendo o tempo de subida mais o tempo de descida. E aí você fala, bom, por quê, né? Por que será que eu não consigo considerar o tempo de subida mais descida? Porque ele não partiu do chão. Ele não partiu do chão. Ele já partiu de uma posição inicial do chão. Tá vendo? Quer dizer, o S0 dele não é zero. Né? Vocês lembram que no exercício que eu acabei de fazer, que eu vou voltar até um pouquinho no slide, eu admiti que o corpo partia da origem. Tá aqui, ó. Tá? Mas isso porque o exercício era um exercício totalmente diferente. Aqui, ele já me deu uma posição inicial. Então, veja o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou tentar fazer é pensar assim. Quando ele atingir o solo, no momento que o corpo atinge o solo, você concorda que a posição vertical dele é zero? Ele vai estar aqui no chão? Então, ó, eu vou escrever assim. No instante em que o corpo atinge o solo, nós teremos que o SY é igual a zero. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou montar uma equação horária de posição para o eixo vertical. Lembrando que a equação horária de posição, né, na vertical, ela segue o padrão do move. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 t quadrado. Então, o que eu vou fazer? Olha a minha estratégia. Eu vou montar uma equação horária e vou mandar isso aqui valer zero. Por quê? Porque a hora que isso aqui valer zero, o instante vai ser o tempo de voo. Vai ser quanto tempo ele demora para sair daqui e bater no chão. Achando o tempo de voo, aí eu consigo calcular o alcance. Essa é uma questão difícil. Tá? Ela é diferente das convencionais, porque o corpo parte de uma posição já, a uma certa altura. Então eu vou tentar montar essa equação aqui, ó. SY igual a posição inicial dele, eu vou colocar 200. Nota que, ao colocar 200, você já considerou que para cima é positivo. Você botou 200, senão você colocaria menos 200. Né? Então, para cima é positivo. Então, V0t. Alguém consegue me calcular de cabeça qual a componente vertical da velocidade? Eu vou colocar ela aqui no cantinho. 30. 30, exatamente. Ó. O V0y é V0 seno 30. Seno 30 é meio. Tá? E o V0 é 60. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 30t menos 5t ao quadrado. Chama a atenção novamente, né, do sinal de menos para a gravidade para baixo. E por que 5t quadrado? Porque eu dividi a gravidade por 2. Tá? Agora eu vou tirar a raiz dessa função chata aqui. Então eu vou ter que menos 5t quadrado mais 30t mais 200 igual a zero. Eu vou tentar fazer por soma e produto. Soma das raízes. Menos b sobre a dá 6. Produto, c sobre a. Que feio. Vai dar 200 dividido por menos 5 dá menos 40. Tá aí. E aí? Soma 6, produto 40. Alguém consegue? Menos 40. 6 e 5, não. Péssimo de conta, hein? Ah, não quero fazer delta.
5 vezes 8, 40. Menos 5, 8, não. Vai ter que fazer por delta, viu, gente? Eu acho que eu não tô achando de cabeça aqui essas raízes, não. Deixa eu fazer aqui. Vou apagar, tá? Vamos fazer por deltas. Deltinhas. Então, vamos lá. Delta. B quadrado, 900, menos 4, A, C. É isso? 4, A, C. C. Assim. Tá aqui. 4 vezes 5, 20, menos 20, mais 20, né? Vezes 200, dá 4.000. Então, isso aqui dá 4.900. Pelo menos o meu delta deu 4.900. Tá? A raiz de delta, portanto, é 70. Agora eu vou, então, achar as raízes. Quais são as raízes? Quais são os valores de tempo que eu posso encontrar? Menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, menos 10. Tá? Portanto, nós teremos dois tempos possíveis. Provavelmente um deles a gente vai descartar, não é? Vamos ver aqui. Primeiro tempo, ó. Menos 20, menos 70, dá menos 100. Dividido por menos 10 dá 10. 10. Segundo possível tempo, menos 30 mais 70 daria mais 40. Dividido por menos 10 dá menos 4. Esse tempo não tem significado físico para ele. Esse tempo aqui, a gente descarta ele. Então, quer dizer, o que a gente descobriu? Que desde o instante em que esse querido saiu daqui, ele demorou 10 segundos para bater aqui. Né? Como o movimento é independente, né, eu pude pensar nisso só na vertical. O que eu vou fazer agora? Ele ficou voando 10 segundos. Ele ficou voando 10 segundos com uma velocidade horizontal. Então, agora eu vou calcular a velocidade horizontal e aí eu vou multiplicar pelo tempo de voo. Tá? Então, vamos lá. Velocidade horizontal é igual a V0 vezes o cosseno de 30. Tá. V0 é 60, perdão. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá? A raiz de 3 é 1. Deixa eu ver aqui, só lembrar. A raiz de 3 é 1,70 dividido por 2. Eu vou arredondar para 0,85, tá? Que é o que geralmente os exercícios fazem com a raiz de 3 sobre 2. Então, um arredondamentozinho bem... Tá? Vx igual a 60 vezes 0,85 dá 51. Então, quer dizer, na horizontal, ele ficou 10 segundos percorrendo, na horizontal, né? 10 segundos com essa velocidade. Então, ó, Vx igual a alcance dividido pelo tempo de voo. Portanto, o alcance é igual a 51 vezes 10, que é o tempo de voo aqui, ó. Então, dx é 510. Tá? Beleza? Ele é o tipo de exercício bem difícil, né? Porque tem toda uma parte matemática complicada. Dá uma conferida aí nas contas, tá, gente? Enquanto eu vou meio que comentando. E outra coisa, mas também tem uma questão, tá? Se você ou encontrar com ele de novo, você já sabe como fazer, né? Você monta uma equação na vertical, descobre quanto tempo ele demora para bater no chão, isso aí é o tempo de voo, tá? Você pode fazer isso com qualquer movimento de lançamento, né? Se o corpo partir da origem do chão, a única coisa que vai mudar isso aqui é 0, ó. Sacaram? Tipo, imagina que o corpo não partisse dessa altura.
ele partisse do solo. Você vai aqui e põe 0, ó. Essa parte aqui, 0. Tá? Beleza? Podem tirar print para nós seguirmos em frente. A figura abaixo exibe uma bola que é abandonada de uma rampa curva de 1,25 metros de altura, que está sobre uma mesa nas proximidades da Terra. Após liberada, a bola desce pela rampa, passa pelo plano horizontal e toca o solo 1 segundo após passar pela borda. Então, quando a bolinha chega aqui, ó, ela começa um movimento balístico. Um lançamento horizontal. E o tempo de queda dela é 1 segundo. Ele fala que ela caiu 1 segundo após deixar a borda. Tá? Beleza. Aí ele vai fazer as observações, né? Desprezando-se qualquer tipo de atrito, então não tem perda de energia, né? Esse movimento aqui é só sob a ação da gravidade. Assinale VOF. O alcance horizontal da bola, a partir da saída da mesa, é de 5 metros. Então, qual é o nosso primeiro problema? Como é que eu vou determinar o alcance horizontal? Eu preciso fazer essa conta aqui, ó. Vx vezes o tempo de queda. Ela vai cair 1 segundo, ela vai cair com a velocidade horizontal, e é aqui que está o problema, que eu falei que a gente vai ter que apelar para um conceito lá da frente. Por quê? Perceba que de maneira muito espertinha, ele me deu o valor da altura em que a bola foi abandonada até descer. E ele também cita... Isso, é exatamente por aí a mesma coisa. Ele também cita que o sistema não tem atrito. Então, para que nós consigamos descobrir a velocidade dele nesse ponto, eu vou pensar assim. Veja, quando ele está aqui, ó, ele tem uma velocidade inicial 0, mas em relação à mesa, ele tem uma altura. Então, eu posso dizer que, em relação à mesa, ele tem uma energia potencial gravitacional. Esta energia potencial gravitacional, à medida em que ele vai caindo, vai se transformando em cinética. Vai transformando energia, transformando, né? Então, eu vou dizer que a energia potencial inicial é igual à energia cinética no fim, tá? Dan, toda vez que um corpo cai, isso acontece? Não. Só se o sistema estiver sem atrito, né? É o que a gente vai chamar na física de sistema conservativo. Um sistema conservativo é um sistema onde a energia do corpo ela tem sempre o mesmo valor. Ela só fica trocando de modalidade. Uma hora ela é cinética, outra hora ela é potencial, outra hora ela é cinética de novo, tá? Então, para a gente lembrar das formulinhas, né? mgh igual a mv² sobre 2. Tá? Energia potencial depende da altura e energia cinética. Corta a massa. Então, a velocidade, que é o que me interessa, na verdade, de tudo isso, é 2gh, tudo isso na raiz. Tá? Também daria para fazer por cinemática. Né? Então, a velocidade é raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 1,25. Tá aí, ó. Então, vai dar 25, né? 25, então a raiz quadrada dá 5. Então, a velocidade que ele chega no solo é 5 metros por segundo. Agora, gente, a gente conclui que a frase é verdadeira. Porque, ó, veja, se a velocidade dele é 5 metros por segundo e o tempo de queda é 1 segundo, então, ó, portanto, dx, que é o alcance horizontal, né, é 5 vezes 1. 5 metros. Tá? Beleza? Então, a frase 1 é verdadeira.
A segunda frase, abandonando-se a bola a partir do repouso da borda da mesa, o tempo de queda até o solo também é de 1 segundo. Quer dizer, se eu abandonar aqui, ó, uma outra bola, descer aqui, cair, deixa ela cair, ela também vai demorar 1 segundo para cair. Sim. 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 Por quê? Porque ela está sob a ação da mesma gravidade, né? Então ela vai cair da mesma forma, tá? Para se calcular o tempo de queda da bola, é necessário conhecer a massa da bola? A gente viu que não, né? Falso. Tá? O tempo de queda é 2h sobre g. Para se calcular o alcance da bola, é necessário conhecer a altura da mesa? Não, nós vimos que não também, né? Nós conseguimos calcular o alcance justamente conhecendo a velocidade dela e o tempo de queda, né? É claro que nesse caso eu não preciso conhecer a altura da mesa, por quê? Porque ele já me deu o tempo de queda. É claro que, por exemplo, algum aluno pode falar assim, Dan, mas espera aí, sem a altura eu não sei o tempo de queda. Concordo, perfeito. Porém, ele já me deu o tempo de queda, tá? Então, é alternativa falsa também essa frase. Tá? Ficou VVFF, alternativa B. Tudo bem? B de tudo bens. Vamos para a próxima questão. Podem tirar print, tá? Questãozinha teórica. Aquelas que às vezes dão dores de cabeça na gente, né? Essa em particular eu acho que não é tão assim. Acho que vocês vão tirar de letra. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês darem uma lida nela, vai. Dá uma lidinha, vai pensando aí na alternativa. Quem quiser me mandar, mas manda no privado, para não dar spoiler para geral aí. Tá? Pronto, já deve ter dado tempo de vocês mexerem com ela aí. Ele fala o seguinte: um jogador de futebol chuta uma bola sem provocar nela qualquer efeito de rotação. Esse efeito de rotação, só uma curiosidade, tá? Ele é chamado de efeito Magnus, tá? Vocês já devem ter visto jogadores de futebol, por exemplo, baterem na bola e dependendo de como você enxerga a câmera, filma, né? Geralmente a câmera atrás do gol ou na frente, a bola ela faz uma curva. A gente fala que é um efeito na bola, né? A física explica isso, tá? Chama efeito Magnus. Vou mandar para vocês um vídeo muito louco desse efeito. Aí ele fala assim: a resistência do ar é praticamente desprezível e a trajetória é uma parábola, ou seja, balística, né? Traça-se um sistema de eixos coordenados, com o eixo X na horizontal, paralelo ao chão, e o eixo Y vertical, com sentido positivo para cima. Ok, beleza. Aí ele vai falar: na figura a seguir, o vetor V0 indica a velocidade com que a bola é lançada. Abaixo estão indicados os vetores W1, W2, W3 e W4, aliás, W4 e sendo que ele é nulo. Você vê que o vetor 4, ele não tem módulo. Ó. Ele é um vetor zero. Né? O que ele quer rapidamente? Ele quer quais são os vetores que descrevem corretamente a velocidade e a aceleração da bola no ponto mais alto. Então, ela vai descrever uma trajetória balística. Ela vai fazer isso. Quando ela estiver no ponto máximo, de altura máxima, ele quer que você indique qual é o vetor velocidade e qual é o vetor aceleração. Bom, o vetor velocidade, gente, ele é o vetor Vx. Lembra que no movimento curvilíneo, o vetor velocidade ele está sempre tangente à trajetória? Isso aqui é uma pegadinha de vestibular, hein? O aluno achar que o vetor aqui é zero. Não, tá? Então, se o cara está indo, se a bolinha, né, ela está indo da esquerda para a direita, o vetor Vx está apontando para a direita. E o vetor aceleração, gente, esse vetor está sempre para baixo. Sempre para baixo. Então, esse aqui seria o vetor velocidade. Não, peraí. Faz direito. Esse aqui seria o vetor velocidade. E esse aqui seria o vetor aceleração. Tá? Beleza?
Ficou então W1 e W2, né? Confere. Velocidade 1 e aceleração 2. W1. Oi. Se fosse os dois velocidade, então seria W1 e W4. Se fosse os dois velocidade, sim. O W4, ele seria a componente vertical da velocidade naquele ponto. Exatamente. Né? E, por exemplo, e esse vetor aqui, né, esse 3, o que, que ele seria? Eu poderia dizer que esse vetor, ele seria uma resultante meio que nessa região aqui, ó. Porque, por exemplo, imagina o cara na descida. Ele tem um Vx e ele já tem um Vy. Então, aqui mete uma resultante, ó. Então, isso aqui, por exemplo, poderia ser o W3. Tá? Beleza? Fechou, então. Let's. Vamos para a questão 10. Dá uma lidinha aí. Dá uma processada nas informações. Vamos lá. Um projétil é lançado obliquamente a partir de um solo plano e horizontal, com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo alfa e atinge uma altura máxima de 8,45. Então, ele faz isso aqui, ó. Ele atinge uma altura... Opa, perdão, gente. Ele atinge uma altura máxima, aqui, H, tá? Que é de 8,45. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória, sua velocidade é de 9 metros por segundo, pode-se afirmar que o alcance é... Bom, se no ponto mais alto a velocidade é 9, a gente acabou de ganhar de presente o Vx. O Vx vale 9. Pronto. Até aqui tranquilo, né? Gente, se eu quero o alcance, eu preciso do tempo de voo. Se eu preciso do tempo de voo, eu tenho que achar o tempo de subida, o tempo de descida, alguma coisa desse tipo, né? Para começar, nós temos um problema bem sério, porque eu não tenho a componente V0 da velocidade, né? Eu não tenho essa aqui, ó. A gente vai primeiro ter que achar ela, ó. Eu não tenho essa componente. Eu só tenho o Vx. Essa eu tenho. Né? O Vx, ele se manteve constante por todo o percurso. Nossa, meu Vx ficou bem diferente do outro, né? Peraí, gente. Tudo bem que é só um desenho, mas não dá para avacalhar também a coisa, né? Ó. Então o Vx, ele continua valendo 9. Para achar o Vy, o que vocês sugerem? Ó, a gente precisa de uma equação que não use tempo. Eu acho que eu vou usar Torricelli. Ó, no eixo y, eu vou escrever que v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Isso aqui é Torricelli, não é? Vamos substituir o que eu conheço. Tá? Olha, para eu achar qual a velocidade inicial, vamos considerar que na subida, aqui no ponto mais alto, essa velocidade aqui é 0. Aqui faltou um quadrado, peraí. Aqui. Então, essa velocidade aqui é 0. Essa daqui eu vou achar. Cuidado aqui, porque veja, ao colocar o V0 com sinal positivo, eu estou assumindo que para cima é positivo. Então, aqui fica menos 2 vezes A vezes delta S. Tá? Isso aqui vai dar 16,9, né? Ou 169, eu acho. Porque 0, vamos pensar, ó. Eu não estou querendo achar a velocidade inicial. Essa altura aqui, ó, não é a altura máxima? Então, para ele percorrer a altura máxima, ele teve que parar na vertical. Aqui, ó. Ele para trocar o sentido do movimento. Então, eu usei Torricelli para descobrir qual é a velocidade inicial dele para que ele pare lá em cima.
Por isso que eu botei 0 aqui. Eu não sei se foi esse 0 que você está perguntando, tá? Qualquer coisa você me diz aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, entendeu. Beleza, fechou. Então, ó, aí isso aqui dá 100, ó, isso aqui vai dar 169, gente, negativo. Então, ó, V0 ao quadrado dá 169. Vocês puderem ir fazendo a conta aí, tá? Portanto, V0y igual a 13 metros por segundo. Tá aí. Beleza. Agora que eu descobri que ele partiu com 13 metros por segundo, vamos descobrir quanto tempo ele demora para parar lá em cima. Porque aí eu vou achar o tempo de subida. Então agora eu vou calcular o tempo de subida. Para calcular o tempo de subida, eu posso fazer vovô ateu. Então vamos lá. Tempo de subida. De novo, eu vou colocar 0 aqui. Porque ele vai parar lá em cima. Tá? Igual a 13 menos 10t. Novamente, estou colocando a gravidade com sinal negativo. Tá? Então, o tempo de subida deu 1,3 segundos. Tá aí. Ok? Beleza até aqui? Bom, se o tempo de subida é 1,3, o tempo de voo é 2,6 segundos. Quer dizer, olha o trabalho que a gente teve, e eu nem sei se está certo ainda, né? A gente está fazendo a conta. Para calcular o tempo de voo, porque o exercício não me deu isso, ó. O ângulo, tá? Claro que por não ter dado o ângulo, ele teve que dar outras informações, ó. Ele deu Vx, ok, e deu uma altura máxima. Né? Então, nitidamente, a gente percebe que com a altura máxima era para eu achar o Vy mesmo. Bom, agora vamos ver se vai bater aqui. Ó. Vx é igual a alcance sobre tempo de voo. Então, o dx é igual a... O Vx é 9, né? Vezes o tempo de voo, que dá 2,6. Tá? 23,4. metros. Tá? Pode falar, Gi. Eu consegui fazer usando o tempo de queda. Você parou lá de cima, pegou 8,40. E depois dobrei. Pode ser, também. Porque aí você não precisa achar o VY. Também. É. Fica mais rápido de fazer. Pega ele aqui por cima, ó. Acha tempo de queda igual a raiz quadrada de 2h sobre G. Tempo de queda vai dar na mesma. É isso aí. Ficou bem mais rápido, né? 2 vezes o 8,45 dá 16,9. É isso? 0,9 sobre 10. Vai dar 1,69, que vai dar 1,3, a raiz. Aqui, ó. Bem rapidinho, hein? Boa. Perfeito. Tá, gente? Ó, em vez de fazer todo esse trabalho que eu tive, aqui fica mais rapidinho. Tá? Porque como por que a gente pode fazer isso, né? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá? Perfeito. Tá? Então ficou a alternativa D de doido. Vamos lá, próxima questão. Questão número 6. Um helicóptero sobrevoa horizontalmente o solo com velocidade constante e no ponto A abandona um objeto de dimensões desprezíveis que a partir desse instante cai sob ação exclusiva da força-peso e toca o solo plano e horizontal no ponto B. Está caindo aqui. Então aqui você tem imagens. Aqui é o momento que ele solta. Aqui o helicóptero andou uma distância. Aí o pacote já está aqui. Aí ele andou mais distância, pacote aqui. Mais distância, pacote aqui.
tá? Na figura, o helicóptero e o objeto estão representados em 4 instantes diferentes. Considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a altura h de sobrevoo desse helicóptero é igual a... E aí, dá uma pensada aí. Uma pensada. Acho que a primeira coisa que a gente podia tentar fazer é descobrir qual o intervalo de tempo que a pedra caiu isso, ó. Porque o que dá para perceber no desenho é que essas distâncias, elas são percorridas em intervalos de tempo iguais. Não é mesmo? Tá? Porque na horizontal aqui ele está com uma velocidade constante. Tá? Ele fala, o helicóptero está com uma velocidade constante. Ou seja, a pedrinha, na verdade, ela sofreu um arremesso horizontal. Por isso que ela está descrevendo essa trajetória. Então, eu vou calcular um tempo de queda para h igual a 20. Os primeiros 20 metros da pedrinha. Nesse caso, como a gente está calculando os primeiros 20 metros da pedrinha, eu vou calcular com a formulinha mesmo do tempo de queda, porque ela partiu do repouso. Então, o tempo de queda vai dar 2 segundos. Opa. 40 dividido por 1 dá 4, 10 a 4, 2 segundos. Tá aqui. Beleza? Então, o que a gente conclui? Que para o helicóptero, que está em velocidade constante, para o helicóptero, cada distância d é percorrida em 2 segundos. Isso a gente observa. E aí nós observamos também que quando a pedra atingiu o solo, o helicóptero tinha andado 3D. Então eu posso escrever assim, ó, que quando o corpo alcança o solo, opa, o solo, o helicóptero havia se deslocado 3D, que equivale a 6 segundos. Né? Essa é a sacada. Então significa que a pedrinha caiu assim, ó. Daqui para cá foram 2 segundos. Depois ela caiu mais 2 segundos. E depois ela caiu mais 2 segundos. Então o tempo de queda da pedrinha foi 6 segundos. Com esse tempo de queda eu consigo achar a altura dela. Né? Então o tempo de queda total. 6 segundos. Portanto, tempo de queda igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Né? Aí eleva dos dois lados, então fica 36, opa, igual a 2h sobre 10. Né? Tudo para que nós tiremos da raiz. Daí fica 360 dividido por 2, né? Dá 80. 180, perdão. 180 metros. Tá? Esse tem uma pegadinha, né? Não é pegadinha, mas é um raciocínio um pouco difícil de você perceber essa situação dos 20 metros. Tá? Ficou claro, gente? Tranquilo? Esse acho que é da parte 2, né? Tem um outro que eu separei, que eu achei legal da gente também comentar. Eu vou trocar aqui o slide, tá? E vou deixar vocês darem uma lida na questão. Essa questão, eu não sei se alguém tem alguma ideia diferente, mas eu só consigo pensar na fórmula do alcance máximo.
né? Ele especifica uma situação aqui, ele fala assim, ó, em um planeta X, ou seja, eu não sei a gravidade, uma pessoa descobre que pode pular uma distância horizontal máxima de 20 metros. Se a sua velocidade escalar, desculpa, se a sua velocidade inicial for de 4 metros por segundo. Então, a parte importante do enunciado é essa questão de que ele fala que é a distância horizontal máxima. E aí a pergunta, a gente já imaginava que seria essa, né? Qual é a aceleração de queda livre do planeta? Ou seja, qual a gravidade do planeta? Né? A aceleração de queda livre é a gravidade. Bom, gente, vamos lembrar algumas coisas sobre o alcance, né? Quando a gente lança um projétil, esse alcance máximo, que a gente chama de distância do eixo X, ele vai depender basicamente de 3 fatores. O primeiro fator é o ângulo, θ. A velocidade, então, quer dizer, o ângulo tem um valor ótimo para isso, tá? Que a gente discutiu em aula. O V0, a velocidade dele também vai determinar se o alcance vai ser maior ou menor, né? E também a gravidade do planeta. De tal maneira que essas coisas todas juntas se relacionam assim, ó. Dividido por G. Deixa eu só ver se... Eu não lembro se é 2G. Eu deduzi ontem e já esqueci, ó. Olha a cabeça da criatura. Se é G ou 2G. É G. 2G é a outra. Tem uma lá que é 2G também. Tá aqui. E aí, o que a gente precisa lembrar, né? Qual a condição de alcance máximo? Condição para dx máximo. Bom, a gravidade é uma coisa que eu não controlo. Nós estamos no planeta, nós estamos submetidos a ela. O Vx ele me deu. O V0, perdão. Tá? Que é 4. Eu preciso que o seno de 2θ, o seno de 2 vezes θ, seja o máximo valor possível. Tá? E nós sabemos que o maior seno que um ângulo pode assumir é 1. Então, para que a gente tenha uma condição de alcance máximo, é preciso que este número seja 1, ó. Tá? Então, ó, no alcance máximo, o que eu preciso lembrar? No alcance máximo, eu tenho que o seno de 2θ tem que valer 1. Para que o seno de 2θ seja 1, 2θ tem que valer 90 graus. O único ângulo cujo seno vale 1 é 90, né? No primeiro quadrante. Se 2θ vale 90, portanto, θ 45. Tá? Uma coisa importante, tá? No exercício, não é relevante que você saiba que o θ é 45. Se você não soubesse isso, você conseguiria resolver o exercício do mesmo jeito, desde que você saiba a fórmula, que não é uma coisa tão simples, né? Então, você tem que lembrar isso aqui, ó. Essa é a parte importante. Para alcance máximo, seno de 2θ1. Agora, por que a gente guarda tanto o 45? Porque tem exercício que ele pergunta justamente qual é o ângulo do alcance máximo. E aí você fala assim, Dan, o ângulo é sempre 45 para o alcance máximo? Sim, sim, sempre 45, tá? Então, a distância dx, ela vai ser... não, já vamos substituir, né? Já vamos substituir. Eu quero a gravidade, então eu vou escrever aqui. 20 igual a V0 ao quadrado, que é 16,
vezes o seno de 2θ, que é 1, dividido por G. Por G. Tá? G igual a 16 por 20. 20. Tá? Que dá 8, dá 0,8, né? 0,8 metro por segundo ao quadrado. Tá? Ele quer que a gente coloque a base na forma de 10 a menos 1, né? Então, 0,8 é a mesma coisa que 8 10 a menos 1. 8 10 a menos 1. Tá? Então, alternativa B de bola. Essas questões eu acho que... Oi, pode falar. Rapidão, uma dúvida. Pode ligar. Quando ele fala velocidade escalar, é a mesma coisa que velocidade resultante? Nesse caso é por quê? Porque ele só tem uma velocidade, o x. A rigor, essa velocidade ela é a resultante vetorial dele. Né? Então, por exemplo, quando ele fala assim, se a sua velocidade escalar inicial, ele está dizendo assim, olha, é o módulo dela. Isso aqui é o módulo. Tá? Ele não deu o ângulo. Então, quando ele quer ressaltar só o valor do vetor, ou ele fala assim, sua velocidade de módulo 4, ou ele simplesmente põe a palavra escalar. Porque quando ele mete escalar, ele está falando, olha, isso aqui é só o número. Tá? A gente é que pré-deduz, né, que tem que ser 45 por causa do alcance máximo. Então, portanto, tem que tratar como vetor. Né? Entendeu, Gi? Entendi. Beleza? Valeu. Ok. Acho que a gente está quase encerrando, ó. São esses dois últimos aqui. Tá? Esses daqui são da parte 3. É o exercício 2 e o 8. Se não me engano, da parte 3. Os outros eram da 2. Agora eu não estou lembrado se era 1 e 2 ou 2 e 3, enfim. Por que eu selecionei esses exercícios? Porque eles têm letra. E quando tem alternativa com letra, o pessoal fica meio assim, tá? Então vou mostrar para vocês como é que a gente tenta agir com calma, né, quando tem letra. Então ele diz assim, na questão número 2. Da borda de uma mesa, uma esfera é lançada horizontalmente de uma altura h. Opa! Com velocidade v0. Então, é um lançamento horizontal. Após cair livre de resistência do ar, vácuo, a esfera toca o solo horizontal em um ponto que ela está a uma distância d da vertical, alcance. Considerando que a aceleração da gravidade é g, quanto vale v0? Então, geralmente, o que causa um pouco de angústia para os alunos? As letras. Né? Então, vamos lá. Eu quero v0. Eu quero v0. Olha, para descobrir o v0 não é uma velocidade horizontal? Então, para descobrir o v0, eu poderia fazer essa conta aqui, ó. Alcance sobre o tempo de queda. E a gente vai deixar a conta assim. Aí você olha para essa conta e vê que aparece nela tempo de queda. E nas alternativas não aparece tempo de queda. O que isso quer dizer? Que eu tenho que pegar o tempo de queda e achar ele em função de outras variáveis. Certo? Então eu paro nesse momento e penso assim, bom, como é que eu acho o tempo de queda do corpo? Como ele está em movimento, lançamento horizontal, é uma queda livre. Então o tempo de queda do corpo é 2h sobre g. Tá? Então veja, eu comecei tentando calcular o v0. Vi que para calcular o v0 eu precisava do tempo de queda. Parei e comecei a calcular o tempo de queda. E calculei. Agora eu vou pegar isso aqui, ó, e jogar aqui em cima. Então fica assim, ó, v0 igual a d sobre o tempo de queda. A física, gente, ela acabou aqui. Agora o que você tem que fazer? Você tem que olhar para isso aqui e tentar ajeitar ele para aparecer a alternativa. Isso é uma das coisas, às vezes, que é complicada nos exercícios de letra. Você faz uma conta que está certa. Essa conta aí está certa. O problema é que você precisa ajeitar ela
para que ela se torne uma alternativa. Então você tem que ficar meio que olhando. Por exemplo, uma coisa que chama a atenção, que a gente está no caminho certo, é que tem alternativas, pode ser que nós estejamos, né? Com D fora da raiz, tá vendo? Ó? D vezes a raiz. Tá vendo? Ó? D vezes a raiz, D vezes a raiz, D vezes a raiz. Então, eu acho que é uma dessas três. O que eu vou fazer? Eu vou passar essa raiz para cima. Só que eu vou ter que inverter os números aqui. Então, eu vou escrever assim, ó. V0 é igual a D vezes a raiz quadrada de G sobre 2H. Você mantém a raiz, né? Você só inverte o que você tinha aqui embaixo. Tá? É mais ou menos assim, né? Tentando copiar um pouco a matemática. Por exemplo, eu escrevo assim, ó. V0 igual a x sobre 4 sobre 9. X sobre 4 sobre 9 é a mesma coisa que x vezes 9 quartos, não é mesmo? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Tá? Só que está na raiz. Então, ficamos com a D, ó. Com a alternativa E, perdão. Né, ó. Fica D vezes a raiz quadrada de G dividido por 2H. Tá bom? A FUVEST gosta muito desse tipo de exercício, né? Não que gosta muito, mas cai com uma certa frequência. Questões com letras. A Unicamp não gosta muito, a VUNESP também não gosta, o Enem também não gosta muito, tá? Beleza?